Vamos supor que nesse mesmo microcosmo, só para botar vocês essa analogia, não tem os organismos aqui. Tem apenas a água e a atmosfera. Né? A pequena atmosfera, o ar que tem aqui. Evidentemente que nessa temperatura aqui atual, existe um equilíbrio. Existem gases que estão saindo da água, indo para o ar, e vice-versa. Fica sempre em equilíbrio. Se eu esquentar isso aqui, vocês devem, acho que é elementar, quanto maior a temperatura dos líquidos, menor a solubilidade dos gases dentro dele. Se eu esquentar um pouco isso, há uma tendência do gás sair desse compartimento de água e ir para o ar. E ao contrário, se eu esfriar isso cada vez mais, ao contrário, há uma tendência dos gases irem para a água. Agora pense em um planeta Terra. Nós temos uma zonação latitudinal, nós temos áreas quentes nas regiões equatoriais e temos áreas geladas nos polos. Quanto mais você vai para o sul, quanto mais você vai para o norte, o mar vai ficando cada vez mais gelado. Se ele fica cada vez mais gelado, ele aumenta a capacidade de dissolução de CO2 e dos gases na sua água. O CO2 é altamente solúvel em água. Quando chega nos polos, no inverno o mar congela, o sal é expulso no processo de congelamento e a água fica muito mais densa, porque ela fica muito mais salgada. E uma coisa muito mais pesada, mais densa, tende a afundar e leva todo esse CO2 que se dissolveu da atmosfera e forma uma grande camada, um grande reservatório de CO2. Essa é a bomba de solubilidade. Isso são processos fundamentais. Agora, dessa capacidade dos oceanos de capturar CO2 atmosféricos, 2/3 é por causa da sua biosfera. 1/3 é a bomba de solubilidade. Não tem muito o que fazer. Agora, essa biosfera, esses organismos todos, né, eles estão sofrendo um impacto muito grande. O excesso de CO2, os oceanos ele tem um papel fundamental na nossa sociedade, não apenas as coisas que o Paulo mencionou para vocês, mas eles que retardaram um pouco, eles que estão dando um tempo para que a gente possa tomar medidas contra o que está acontecendo, porque eles são como se fossem amortecedores dessa problemática toda. Porque eles têm uma capacidade limitada que meio que está chegando ao fim. Para você sintetizar a matéria orgânica pela bomba biológica, não basta só ter CO2 e água e luz. O seu organismo, o organismo de todos nós, é feito não é só de carbono, hidrogênio e oxigênio, tem nitrogênio, tem fósforo, tem uma série de coisas. E essas coisas têm que estar presentes na hora que o CO2 entra na água. Então, nem todo esse CO2 pode ser usado na bomba biológica. Além disso, esse excesso de CO2 se dissocia com a água e libera prótons. Muito próton. Lembra na faculdade, no colégio, vocês ensinam ácidos? H2SO4, HCl2, ácido clorídrico. Sempre tem um H, né? Quando o CO2 entra na água, ele dissocia as moléculas de água e começa a sobrar muito próton, muito hidrogênio. A água começa a ficar mais ácida. Nos últimos 150 anos, a acidez dos oceanos já passou 0,1 pH. Puxa, mas esse número é tão pequenininho, 0,1. Mas pensem que a escala do pH é logarítmica. 0,1 de pH significa 30% mais ácido do que era 150 anos atrás. Essa acidez dificulta aqueles organismos que precisam de um pH elevado para poder fixar carbonato de cálcio, como os corais. Como vários organismos que ficam em suspensão, que fixam muito carbonato de cálcio também. Esses organismos fazem parte de uma biodiversidade importantíssima. Se for afetado esses processos todos, cada vez mais os oceanos perdem a capacidade de absorver os nossos CO2 atmosféricos. Os oceanos já estão no limite. Atualmente, de toda a emissão que o ser humano coloca inadvertidamente na atmosfera, os oceanos conseguem captar 30%. 30% vai para as árvores, para os troncos. 30% vai para os oceanos. E tem um 30% aí, que chama-se carbono perdido, que ninguém sabe onde é que vai. Que possivelmente vai para o sistema humano, que o Paulo mencionou para vocês. A roupa de vocês está cheia de carbono, o plástico está cheio de carbono. Muita coisa que não é queimada no petróleo, o petróleo é transformado em carbono. Então, os oceanos estão começando a perder essa generosidade de tentar resolver esse problema para nós. Isso quer dizer que nós temos que começar a tomar uma medida. Além da acidificação, que é um problema grave, tem todas as porcarias que as sociedades humanas produzem e, por causa da força da gravidade, vai parar nos oceanos. O rei da contaminação química nos oceanos são os remédios, os cosméticos, sabe o que é? Cataflã, anticoncepcional e antidepressivo. Esses remédios que a sociedade toma atualmente
chamam-se poluentes orgânicos persistentes. A loteria bioquímica inventou essas substâncias que ela imitou da natureza, mas não existem bactérias que quebrem isso. Isso sai pela sua urina. Todo mundo toma alguma coisa como isso hoje em dia. 70% da população mundial vive ao longo de 100 quilômetros da zona costeira. Tudo aquilo que vai pela sua urina, que sai pelo ralo do seu banheiro, da privada, 20 anos depois está no mar. E isso já está comprovado. Hormônios, cosméticos. Vai em qualquer supermercado, pega um shampoo, pega uma pasta de dente e olha a composição química. Às vezes está escrito assim até, evite, evite crianças manusearem. Se é mal para a criança, é mal para todo mundo, entendeu? Então, são coisas extremamente graves que nós estamos produzindo nos oceanos, além da contaminação luminosa, além da contaminação sonora. Os animais, as baleias, são absolutamente ensurdecedores. O mundo dos oceanos não é um mundo visual. Quando você mergulha, você vê coisas lindas, mas é muito limitado esse mundo óptico. O cenário oceânico ele é muito mais olfativo, químico, né, e sonoro. Os animais se comunicam através de estímulos químicos e por som. E essas coisas estão sendo interferidas. O que tem de navio andando para lá e para cá e batendo. Aí você vê as baleias entrando aí, encalhando, a gente não sabe o que é. Então, a sociedade está ameaçando não apenas com o aquecimento global, os oceanos estão fazendo a sua parte, mas não vão conseguir fazer tudo. Está na hora, como o Paulo falou, de nós tomarmos alguma atitude para que a gente possa conseguir pelo menos reverter de alguma forma ou retardar o desequilíbrio que nós estamos causando. Aqui não tem problema, aqui é simples, né? Aqui são só alguns elementos, né? Bom, a coisa mais difícil para um cientista, eu acho que é transformar a sua narrativa numa linguagem mais acessível, né? Eu espero que eu tenha conseguido isso com vocês, que vocês tenham entendido a analogia e o papel dos oceanos no clima global. Muito obrigado.